Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco em mais um Conectados com a Palavra. Ajuda mútua resulta em ânimo. Temos uma experiência interessante que Paulo viveu e também a igreja em Tessalônica também viveu essa mesma situação. Por isso eu quero ler do capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, dois versículos 6 e 7 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E diz assim: Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Esse versículo 7, de uma forma especial, eu quero destacar. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Às vezes, as circunstâncias ao nosso redor, elas se alteram. Elas passam a ser diferentes do que eram. Nós planejamos algumas coisas, nós olhamos para a situação e traçamos projetos e planos, mas as coisas se alteram. Paulo, ele foi à região da Macedônia por impulso do Espírito Santo, conforme nós lemos lá no livro de Atos. E plantar uma igreja na cidade de Tessalônica, que era, por assim dizer, a capital da Macedônia, naquela região toda, foi uma estratégia encontrada por Paulo. O Espírito Santo o impulsiona, ele vai à região da Macedônia. E Paulo, então, entre outras coisas, planta essa igreja, começa esse trabalho na cidade de Tessalônica. No entanto, não foi nada fácil manter o trabalho, foi duramente perseguido. Quando, então, ele passou um tempo mais prolongado em Corinto, ele então escreve essa carta. Ele havia sido expulso, literalmente expulso da cidade de Tessalônica. Tal a perseguição. E nesse meio tempo, Timóteo então passa por lá, faz uma visita aos irmãos na Tessalônica, na cidade de Tessalônica, e trouxe de lá essas notícias alviçareiras. A harmonia reinava na igreja. E Timóteo então fala dessa maravilha que ele encontrou na igreja e traz esse relato ao apóstolo Paulo. E Paulo se alegra com isso, com essa cooperação que ele encontra, mesmo à distância, por parte dos amados irmãos que ele havia deixado de uma forma forçada quando ele foi expulso da cidade por causa da perseguição religiosa. Agora, Paulo recebe, por meio de Timóteo, essa notícia: vocês estão bem. E nós nos alegramos com isso, porque vocês estão bem, diz Paulo. Como vocês ajudam isso? Como vocês não podem imaginar como isso me faz bem. A harmonia que reinava na igreja, da qual Timóteo fala no seu relatório, não obstante a série de dificuldades que se desenhavam no horizonte, muitas delas talvez provocadas pela saída abrupta de Paulo ao ser expulso da cidade. Mas agora ele recebe notícias que reanimam o apóstolo e passam a ser de grande ajuda para ele, e certamente o foram para a igreja ao receberem a sua carta. Então é necessário olhar em volta. Pode ser que, se necessitamos de ajuda, pode ser que encontremos alguém, detectamos alguém que possa nos ajudar. E pode acontecer o contrário. Pode ser que o nosso olhar encontre alguém que precisa de ajuda, ao qual nós podemos e devemos prestar ajuda, precisamos ajudá-los. Então, ajudando ou sendo ajudados, nós faremos um exército invencível, exército de Deus aqui na face da terra. Veja bem, Paulo expulso de Tessalônica, nem por isso o trabalho deixa de continuar lá. Timóteo vai, encontra o trabalho
animado, traz o relatório e anima o apóstolo mais ainda. Então, quando nós fazemos as coisas para o Senhor, nós temos a certeza de que esse trabalho não será em vão. O de Paulo não foi em Tessalônica, o nosso não é onde nós estamos trabalhando. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos anime a seguir em frente. Vamos orar? Se você puder dar uma paradinha rapidinha do que está fazendo, então vamos a Deus em oração juntos. Senhor, nosso Deus, obrigado pela experiência maravilhosa vivida por Paulo e pelos irmãos da igreja de Tessalônica, e que servem de exemplo para nós nos dias de hoje. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais do que vencedores e a cooperarmos uns com os outros, porque a ajuda mútua poderá ser de grande ajuda para quem nós ajudamos e para nós que somos ajudados. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que não estamos sozinhos. Nós podemos e devemos contar uns com os outros para que juntos possamos fazer o trabalho em harmonia e com muito mais rapidez e muito mais eficiência. Oramos em nome de Jesus. Amém.